Boa noite, pessoal. Vamos chegando para mais uma conversa hoje, retomando as lives. Até então estávamos fazendo cursos, mas agora retomamos mais uma vez com as nossas lives. E vamos ver se mantemos a cada terça-feira uma live com temáticas voltadas às deficiências, aos transtornos, a pautas interessantes às nossas práticas de trabalho. Sou o professor Wilson Cândido, terapeuta ocupacional, autor do livro Autismo Azul e de Todas as Cores e do livro Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, esses dois livros, ambos pela Paulinas Editora. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o autismo descrito nesse livro, trazendo aí algumas das principais perguntas que a gente ainda tem ou ainda faz quando pensamos no autismo, quando recebemos alguém com autismo em sala de aula, nos nossos espaços de atendimento clínico ou institucional. Quem tiver perguntas pode me mandar, que eu teria o maior prazer em responder, tá? Bom, quando a gente fala de autismo, as principais indagações ainda são muito voltadas à questão da comunicação, da fala, da interação social, que para algumas famílias talvez seja a primeira preocupação, esse atraso na aquisição da linguagem ou a dificuldade da criança no contexto de comunicação. Então, essa é uma das primeiras inquietações. Normalmente se busca o profissional da fonoaudiologia para estimular essas questões ligadas à fala e à comunicação social. E muitas vezes também, dependendo do nível de prejuízo do autismo, acaba-se também não mais levando para os atendimentos quando a criança já desenvolve um padrão considerado funcional para essa comunicação. É importante lembrar que comunicação social, bem presente nos quadros de autismo, não está ligado apenas à capacidade de expressão verbal, mas também gestual, de interpretação, de metacognição, de entendimentos diversos. Portanto, essa é uma das questões ainda mais recorrentes quando se fala do autismo. Existem alguns estudos que apontam um significativo percentual de pessoas com autismo que não falam e que possivelmente irão desenvolver essa capacidade de fala. Outros descrevem quadros de autismo onde a criança vinha desenvolvendo um certo padrão de fala, até de comunicação, e de repente passaram a regredir nesse contexto. Então a gente tem aí diversas situações do autismo que nos chamam a atenção e que é importante que a gente fique atentos a ela. O fato é que não devemos, enquanto família, ficar preso à ideia da fala, mas sim buscar entender ou criar caminhos que facilite a essa pessoa com autismo o seu processo de comunicação. Fala é diferente de comunicação. Fala é uma expressão verbal, né, que pode ser compreensível ou não por parte de quem está recebendo a informação. Comunicação é a capacidade que nós temos, verbal ou não verbal, de fazermos trocas de informações entre duas ou mais pessoas. Quando você me compreende e eu te compreendo, independente de falar ou não, está acontecendo a chamada comunicação. Se a gente está trocando informação e estamos nos entendendo, estamos criando uma possibilidade de interação social. Tá travando? Aqui para mim tá ok. Tá travando para vocês aí? Deixa eu mudar aqui a minha internet, mas aqui para mim tá tudo certo. Deixa eu só tirar aqui a internet do computador para melhorar aqui. Para mais alguém tá travando? Porque aqui para mim tá ok, não tá. Tá travando para vocês aí? Dá um retorno aí, Lucileide, se tá ok a internet. Eu verifiquei aqui, tá tranquilo. Tudo certo aí? Ok. Bom, tomando como referência o meu primeiro livro, que foi publicado em 2018 pela Paulinas, aqui a gente traz uma linguagem bem acessível para qualquer pessoa cuidadora,
familiar, profissional da educação, da saúde, da ação social, para compreender o autismo. Então, é um livro que funciona como guia básico, a partir de todas as informações que a gente pode pensar em autismo, utilizando-se de uma linguagem técnica, mas também trazendo de forma explicativa, clara e direta, uma linguagem que pode chegar à compreensão de quem quer que seja. Então, tomando aqui como referência o capítulo, deixa eu ver aqui qual o capítulo. O capítulo 3 do livro, a gente traz aqui algumas perguntas bem interessantes que podem servir aí de elementos de identificação por parte de quem trabalha no contexto escolar ou para familiares que de repente observem atrasos significativos no desenvolvimento de seus filhos. Como saber se a criança pode estar dentro de um possível quadro do espectro do autismo, né? Então, diversas perguntas são colocadas para que a gente possa observar de forma mais clara como se dá esse desenvolvimento em atraso, para que eu possa pensar em orientar a família a buscar por uma avaliação neuropediátrica, para que assim o possível diagnóstico possa acontecer. A primeira pergunta é: como se tem apresentado o desenvolvimento da linguagem nessa criança? Há sinais de atrasos na linguagem? Se comparada com uma criança em idade semelhante, que não tenha nenhum prejuízo significativo, é isso que a gente acabou de falar, né? Normalmente, a criança vai ter um atraso muito significativo no desenvolvimento da capacidade de expressão verbal ou gestual, ou ela pode ter um retrocesso, né, uma perda de alguns ganhos já adquiridos ao longo do processo. O nome do livro é Autismo Azul e de Todas as Cores. É o meu primeiro livro de publicação. Já já eu mostro o outro para vocês, tá? Então, essa primeira pergunta que a gente coloca como fala, comunicação e interação social, que o DSM-5 traz como prejuízo de comunicação social, que o CID-11 traz como prejuízo na linguagem funcional, é importante que a família observe, é importante que o professor da educação infantil observe, para que assim possa buscar uma avaliação com o profissional da fonoaudiologia e também, a partir dessas dificuldades somadas a outras dificuldades, possa se buscar também uma avaliação neuropediátrica. Lembrando que o diagnóstico do autismo ele é dado por um profissional da neuropediatria ou psiquiatria infantil. Os profissionais de outras áreas podem levantar hipóteses, né, e a partir dessa hipótese levantada pode encaminhar para uma avaliação médica, ok? Nesse contexto da fala, a gente vai ter crianças com autismo que só repetem o que escutam, seja tardio ou imediato, que é a chamada ecolalia. Elas podem falar palavras isoladas, mas não colocá-las dentro de um contexto mais funcional. Ela pode, inclusive, usar da ecolalia funcional quando precisam ou querem resolver alguma questão nesse contexto de comunicação. Alguns quadros podem apresentar mutismo, nenhuma emissão de tentativas de comunicação verbal. Outros podem falar palavras onde não se entende um significado naquelas palavras, que é o que se chama de idiosincrasia, ou neologismo, que é a junção de palavras que de pouca compreensão por parte de quem está escutando, e aí dificulta qualquer tentativa de comunicação, né? Alguns podem ter um ritmo muito particular nessa forma de se colocar, ou uma linguagem muito rebuscada até, quando se fala aí dos autistas mais leves, que a gente tem até dificuldade em chamar dessa forma, que no passado a gente chamava de Asperger, uma linguagem bem elaborada, mas com uma prosódia muito estável, onde não há mudanças significativas, como se não houvesse muito envolvimento afetivo nessa colocação de fala. Então, tudo isso deve ser observado nesse contexto de linguagem. Alguns chamam essa linguagem de pedante por parte do autista, que não tem prejuízos significativos no contexto intelectual, tá? Lembrando que nós tínhamos diversos nomes ou diversas classificações para o autismo até o DSM-4.
né? Com a chegada do DSM-5, a gente configurou todos os quadros de autismo como transtorno do espectro do autismo, observando-se a presença ou não da deficiência intelectual, observando a ausência ou prejuízo ou discreto prejuízo na linguagem funcional. Então, é sempre importante entender, quando a gente fala de autismo, a deficiência intelectual, para observar a partir dos 4, 5 anos de idade se existe esse prejuízo e observar como se dá essa comunicação social, que é a junção de fala, comunicação e interação social, tá? Bom, ligado a essa questão da fala e dos atrasos significativos, né, no desenvolvimento da linguagem, a pergunta seguinte é: quando ele fala, quando ele costuma falar, essa fala funciona com caráter de comunicação? Ou ele fala isolado, mas não usa essa fala quando quer interagir com alguém? Então é outra pergunta interessante, porque a gente, muito como eu disse lá no início, alguns pais estão muito preocupados que seus filhos falem. Mas a preocupação não deve estar centrada nessa fala, mas sim na comunicação. Muitos autistas não falam, mas conseguem comunicar muito bem o que querem, a partir do apontar, a partir de elementos visuais, como figuras, imagens, que é muito utilizado lá na fono, né, nas PECs, nos programas de comunicação pela troca de figura, ou na orientação sinalizada e estruturada no ambiente domiciliar. Então, o mais relevante não é a fala, é a comunicação. Porque eu posso falar e não me comunicar, e posso me comunicar e não necessariamente ter desenvolvido esse padrão de fala, essa verbalização. Então é importante que a gente entenda isso. Uma terceira pergunta que eu faço aqui no livro: a criança apresenta interesse ou atividade restrita, repetitiva, ou o chamado interesse monotemático? Aqui a gente está falando de hiperfoco. O hiperfoco é aquele interesse, aquele superfoco que uma criança com autismo, adolescente ou adulto com autismo, apresenta quando ela tem um padrão de interesse muito particularizado, né, que não muda, está ali o tempo inteiro, que a gente chama muitas vezes de interesse monotemático. Só se interessa pelo mesmo tema, fala desse tema de forma recorrente e nada mais do que esse tema interessa a ela. Então a gente vai ter casos de muitos autistas com essa particularidade, com esse hiperfoco, que eu vou já dizer que é interessante que o profissional do atendimento, que a família faça o uso desse hiperfoco em diversos momentos, né, de atração, de estimulação, porque ele não é uma situação considerada negativa. Ela pode ser usada de forma benéfica para o desenvolvimento da criança, do adolescente ou do adulto com autismo. Tá? Mas temos autistas que não apresentam esse hiperfoco de forma tão latente. Outros podem mudar esporadicamente o seu interesse. Então, normalmente tem hiperfocos por temáticas muito pontuais, como carros, dinossauros, personagens da Disney, números, letras. Sei lá, pode variar bastante essa quantidade de situações consideradas hiperfoco para o autismo. Vamos acabar com essa história de achar que todo autista gosta de dinossauro. Pode ser que eu encontre um ou outro que goste, não quer dizer que isso é uma regra. Nada para o autismo funciona como regra. Por isso que é importante que a gente conheça todo o espectro de variação que o autismo tem, para entender que não vamos achar tantas similaridades entre os casos. Autistas se apresentam numa variação de tipos muito particularizadas. Então a gente não pode pensar que um modelo de comportamento do autista vai servir para todos os casos. Que uma situação de sintoma ou de apresentação em um caso vai aparecer em todos os casos. Estamos falando de uma variação muito ampla de possibilidades, onde se deve observar e, a partir dessa observação, pensar em estratégias, seja para o contexto domiciliar ou para o contexto clínico ou institucional, tá? Nada de receitas, nada de pensar em solicitar atividades para o autista, porque cada pessoa com qualquer dificuldade é uma pessoa em particular. Alguém está dizendo que teve um caso que gostava de escovas de dente, já tive casos de que o hiperfoco era os emoticons, outros que eram pegadores de roupa, outro que era talheres,
Então, cada situação é uma situação e a gente pode fazer uso desse hiperfoco quando quiser ganhar a atenção da criança, quando quiser começar um processo de conquista relacional, né, afetiva com esse sujeito, deve fazer uso do hiperfoco. E se vai falar de uma outra situação, se vai trabalhar uma outra temática, não deve inibir esse hiperfoco, porque você acaba gerando aí um elemento de reforço, né? Em vez de auxiliar, vai atrapalhar. É como estereotipias. Se você mandar parar, aumenta. Se você segurar o braço para ele não fazer, aí é que ele faz. Mas se você mudar o foco atencional para outras questões, pode ser até que ele deixe de fazer. Então, nada é regra quando a gente fala de autismo. Olha, atividade para autismo, eu não gosto muito de sugerir atividades, como eu acabei de falar, tá? Primeiro, é importante uma avaliação fonoaudiológica para autistas que não falam, para que o fono, após a avaliação, encontre uma possibilidade de intervenção para gerar, né, situações de estímulos para a fala, mas principalmente para a comunicação. Então, não gosto de sugerir atividade, porque fica parecendo que a gente está dando receita para uma infinidade de tipos diferentes. A expressão transtorno do espectro do autismo representa uma infinidade de tipos para uma mesma condição diagnóstica. Portanto, quando eu digo assim, esse jogo serve para o autista, eu estou cometendo um grave erro. Porque pode ser que não sirva para um e não sirva para outro. Então, estimulação de fala se faz nos contextos fonoaudiológicos específicos com direcionamento pontual, que é um fono que vai fazer. Se faz estimulação de fala em situações diversas no contexto domiciliar, e entra a importância da família como participante do processo. Estimulação de fala se faz na educação infantil, né, especialmente com atividades presenciais, convivências diversas nos contextos de socialização, que é o que a gente praticamente não tem hoje com essas questões da pandemia, das aulas virtuais, tem tirado muito essa possibilidade de estimulação. Então, atividades específicas eu não vou falar delas, porque cada caso precisa ser avaliado pontualmente para se pensar em atividades que contemplem esse sujeito. Mas eu posso dizer que se é uma criança com autismo que não fala e ela tem um hiperfoco em um tema X, vamos utilizar esse tema X como elemento de atração e de envolvimento inicial para qualquer proposta que se possa pensar para esse sujeito, tá? Quando você entra nesse caminho, nesse universo particular, você consegue ganhar muito mais do que se você for ignorar o que está acontecendo enquanto rede neural que se repete, que é o hiperfoco, para impor uma atividade que não seja interessante a essa criança. Portanto, é importante cada observação ser pontual, entendendo que cada caso é um caso particular. Né? Uma outra pergunta interessante que a gente traz aqui no livro é: a criança não responde quando chamada, parece apresentar deficiência auditiva. Olha só, isso é bem interessante, porque por muito tempo a pessoa com autismo foi confundida com surdo. Porque a mãe chamava, ela não respondia, porque se falava e parecia que ela não estava ouvindo, né? E isso causou confusões ao longo da história do autismo, por se confundir essa forma de comportamento com algum tipo de perda auditiva. Normalmente, a criança não responde quando você chama pelo nome se for uma questão de pouco interesse para ela. Há alguns teóricos que falam de afasia nominal, como se a criança não se reconhecesse pelo próprio nome. Daí se faz um trabalho para que ela entenda que esse nome está se referindo a ela, mas não quer dizer que isso aconteça com todos os casos. Se você tem uma criança que você fala e ela parece não ouvir, experimente falar de coisas que são interessantes a ela. A resposta vai ser totalmente diferente. Então é importante, inclusive, descartar. Aí é que entra a solicitação do neuropediatra, quando vai fechar o diagnóstico, ele pede para a mãe levar a criança para uma avaliação audiométrica, né? O BERA, que é uma audiometria específica, onde a criança não precisa participar diretamente do processo de observação. Aí se faz necessário essa avaliação, não para autismo, mas para se descartar qualquer tipo de possibilidade associadas à perda auditiva. E aí descartou a perda auditiva, vamos investigar outras questões, né, pontuais agora, já que você fala ele não responde, então não vou achar que ele seja surdo. Vamos pensar agora no autismo e aí vai se ampliando
outros caminhos que o neuropediatra também faz quando traça esse programa de situações para chegar na compreensão do autismo, tá? Outra pergunta que eu trago no livro é: a criança demonstra dificuldades com frases ou palavras de duplo sentido, piadas, ironias, sarcasmos, levando tudo ao pé da letra? Isso é bem interessante. Quando a gente fala de autismo, a gente costuma dizer assim: pessoas com autismo são bem literais, entendem ao pé da letra. Eu não posso generalizar que todos os casos, né, tenham essa dificuldade. Mas aqui a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento que tem prejuízos de funcionamento em algumas áreas cerebrais específicas. Dentre elas, neurônios espelhos, córtex pré-frontal, corpo caloso, amígdala, né, cerebelo, e dentre outras áreas que podem estar mais ou menos comprometidas quando se fala de autismo. E aí, se eu tenho prejuízo de neurônios espelhos, eu tenho dificuldades de metacognição, de compreender situações que estão para além daquilo, né, que estão colocadas de forma mais abstratas. Então, compreender uma piada, um duplo sentido, pode ser uma situação comum de se observar em muitos casos de autismo. São muito mais literais, muito mais ao pé da letra. E podem compreender da forma como é colocada, né, concretamente falando. A Carla está dizendo que tem esse problema, queria saber o que realmente é. Meu filho tem 1 ano e 7 meses, as pessoas acham que ele tem algum problema, pois chamam o nome dele e às vezes não olha, mas quando eu, o pai dele, chamo ele, olha. Olha só, 1 ano e 7 meses é bem precoce para se pensar em qualquer atraso significativo, né, apontando aí para um transtorno qualquer. É lógico que com esse universo de informação que a gente tem, tudo vira praticamente um sintoma a ser observado. Mas até os 4, 7 anos de idade, tem teóricos que definem até 11 anos de idade, a criança ainda está dentro desse tempo de desenvolvimento para as janelas de oportunidade que a neurociência tanto defende. Então não vamos pensar muito precoce nisso. Mas se você acha que tem questões aí que são interessantes de observar, é o caso de promover estimulações que gerem possibilidades de conquistas, mas não ainda para o autismo. O autismo vai se configurar por volta de 2 anos e meio, 3 anos, que é o tempo limite para se observar todas as questões que apontem para essa condição diagnóstica, tá? Diziam que ele tinha autismo, levei ele ao médico, ele está com uns fungos no ouvido, isso que ele está vendo. Por isso que é importante pensar em outras questões que estão comprometendo a criança. Quando o médico pede o Bera e pede o eletro, ele não está pedindo exames aleatórios, ele está querendo descartar qualquer outra condição que está atrapalhando o processo de desenvolvimento da criança antes de pensar no autismo. Ele pede o Bera para descartar se existe ou não perda auditiva, ele pede o eletro para ver como está o nível de atividade cerebral dessa criança, acordada e dormindo, para encontrar outras possibilidades que justifiquem essa queixa que levou a criança até o consultório, né? Então, antes de pensar no autismo, é importante descartar qualquer situação. Por quê? Porque o autismo não vai aparecer em nenhum exame. O autismo é um diagnóstico clínico observacional. Não é uma condição que você vai encontrar em um exame. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um que gosta de roda de carro. Também as questões de alimentação são bem recorrentes, né? Bom, então são situações desse tipo que é importante observar. Para isso, a gente tem que ter cuidado para não sair por aí rotulando tudo, né, como autismo. A gente acaba também transformando em um movimento bem exagerado. Outra pergunta interessante o aluno ou o paciente normalmente se isola dos colegas em atividades que favoreçam a socialização? Isso é importante observar. Crianças com autismo, com dificuldades de fala, de comunicação, têm uma tendência maior a se afastar dos movimentos de interação social. Não é porque eles gostem de ficar sozinhos, é porque simplesmente buscar por essa interação é um desafio muito grande para a pessoa com autismo. E aí cabe a nós,
propor situações de socialização, respeitando os limites da criança. Cabe a nós observarmos como essas dificuldades estão acontecendo para criar ferramentas que favoreçam esse processo de socialização, que é muito comum acontecer. Se eu não tenho interesse pelos assuntos que você está falando, por aquilo que você está fazendo, se eu não sei como puxar uma conversa com você, eu não sei como entrar numa roda de conversa, a minha tendência é se afastar. Por isso que é interessante observar para que precocemente a gente consiga criar ferramentas de estimulação e essa dificuldade na socialização seja minimizada. Tá? É bem importante observar isso. A gente tem defendido a ideia do atendimento educacional especializado na educação infantil. Se a gente tivesse o AEE lá na educação infantil, a gente teria identificação precoce de diversas situações, encaminhamento precoce, né? E possivelmente estimulação precoce. Quando a criança chegasse na idade escolar, teríamos aí crianças com qualquer dificuldade, com qualquer transtorno, com menos evidência sintomática, porque já havíamos conquistado, enquanto educação infantil, né, e estimulação precoce, diversas situações importantes ao seu desenvolvimento, tá? O aluno ou paciente com autismo costuma apresentar movimentos repetitivos com padrões estereotipados, que é também chamados de STEAMs. As estereotipias motoras são muito comuns. As estereotipias verbais também são muito comuns, como aquela que a gente falou, da repetição muito recorrente. Os rituais comportamentais também são muito recorrentes. Mas o que mais se observa, exatamente, a escola tem um papel importantíssimo nesse processo. A educação infantil tem todo um significado. Por isso que é importante que a criança chegue na escola para que alguns ganhos aconteçam por essas questões todas. A estimulação que acontece na educação infantil, as questões de socialização, a estimulação pelo contato com outras crianças, tudo isso favorece o desenvolvimento de qualquer criança. No autismo não é diferente, tá? Bom, a estereotipia motora, ela é muito comum. As mais comuns são os flapping de mãos, ou flapping de mãos, né? Os maneirismos, que é aquele movimento dos dedos em frente ao rosto, o andar na ponta dos pés, o balanceio de tronco, é muito comum acontecer. Então, o andar de forma recorrente, circular, sem parar, como se tivesse uma agitação psicomotora acontecendo com a criança. Então, é muito comum a gente observar a estereotipia motora, porque ela é muito mais visível. Ela chama mais atenção, porque ela acaba saindo do padrão que a gente considera de comportamento, né, adequado. Ela acaba chamando a atenção por isso. Vamos dizer assim, como é que eu faço para que a estereotipia motora da criança deixe de existir? Qualquer atividade que você venha oferecer à criança, desviando o foco dela daquele movimento de repetição, pode auxiliar nessa diminuição. Porém, eu não posso achar que a estereotipia vai acabar. Tá? A criança pode se desorganizar e ter, de repente, um aumento nas estereotipias por uma tentativa de autorregulação sensorial, uma tentativa de auto-organização, porque alguma coisa não está acontecendo bem como ela queria. Mas ela também se expressa a partir da estereotipia quando está muito feliz. Tem casos que a estereotipia é muito maior quando a criança está feliz do que em outros contextos. E também vamos falar da estereotipia como autoestimulação. Professor, então, nesse caso, toda criança que tem estereotipia é autista? Não. O transtorno do movimento estereotipado está dentro dos transtornos motores, que é um outro transtorno do neurodesenvolvimento. Eu vou encontrar cegos que se autoestimulam a partir do balanceio de tronco, das estereotipias motoras. Eu vou encontrar pessoas com TDAH que têm recorrentes estereotipias em alguns casos. Nós mesmo, no contexto diário, balançamos a perna ou o pé o tempo todo. É uma autoestimulação. Se formos classificar isso, é estereotipia motora. Então, é interessante que a gente observe para não achar que tudo que aparece enquanto sintoma seja autismo. Nada isolado configura autismo, tá? Alguém está perguntando sobre o plano de desenvolvimento individual, né? É importante para cada aluno, para cada paciente individualmente, tanto no contexto de sala de aula quanto nos espaços de atendimento. Por que individual? Porque não estamos falando de um modelo geral. Estamos falando de pessoas com autismo e com qualquer outra dificuldade que precisa ter um plano particular para a sua condição, tá?
As estereotipias verbais é porque, assim, no geral, a gente configura tudo como estereotipia. Se a gente for separar por categoria, nós temos as motoras, que são aquelas que se repetem com padrões, como eu acabei de citar. Nós temos as comportamentais, que são aquelas onde você tem ritual de organização, ritual de fazer a mesma atividade, dificuldade em quebrar a rotina, em mudar um caminho, em comer uma coisa diferente. Então, são comportamentos muito padronizados. E se eu falar de estereotipia verbal, vou utilizar aí as ecolalias, que são as repetições padronizadas, a fala que sem muita variação na prosódia, né? São situações que podem ser aí as idiosincrasias, os solilóquios, o verbalismo solitário, o cantarolar, são padrões de fala que podem ser muito repetitivos em algumas pessoas com autismo. No geral, a gente chama tudo isso de estereotipia, que envolve os padrões de fala, de comportamento e de movimento, tá bom? Isso mesmo, Lucileide, é preciso entender a necessidade de cada aluno, de cada paciente ou de cada aprendente, seja lá o espaço em que a gente esteja atuando. Bom, outra pergunta muito comum. O aluno com autismo, o paciente com autismo, ao utilizar o recurso lúdico, ele faz uso diferenciado ou bem inusitado desse recurso? Como é a sua forma de brincar? Ele tem dificuldade de abstração e dificuldades na capacidade de criatividade ou de imaginação para jogos simbólicos? Como a pessoa com autismo brinca? Isso é um ponto muito importante quando a gente fala do autismo. Temos, como eu disse, nós temos o espectro do autismo, é um leque de possibilidades. Autistas que brincam, como qualquer criança, imitando, reproduzindo contextos sociais, mesmo com algumas dificuldades discretas, nós temos autistas que fazem isso muito bem. Mas temos autistas numa outra variação, que vão desde esse brincar funcional ao brincar não funcional. O que é o brincar não funcional? É aquele brincar onde a criança pega os brinquedos e organiza por tamanhos, por cores, por associações. Ela enfileira, empilha, arruma, desarruma, arruma de novo. Ela só sistematiza a organização dos objetos, seja ele qual for. Isso é brincar não funcional. É lógico que se a gente trabalhar isso, a gente investir nisso, a gente vai mudar esse padrão de brincar, gerando possibilidades de crescimento neuronal. O aprendizado de ordem geral, ele acontece quando a criança, ao fazer uso dessas regiões que a gente citou do cérebro social, em especial aqui do neurônios espelhos, ela consegue ver situações do contexto, dentro de casa, fora de casa, e ao fazer essa percepção visual, ela reproduz na brincadeira aquilo que vê. É como você dar tchau para um bebê. Ele dá tchau, mas ele não sabe o significado do tchau. Então, a princípio, ele tem uma ação mecânica de repetição daquilo que alguém está estimulando para ele. Conforme o tempo vai passando, os neurônios vão ampliando suas redes neuronais e esse tchau mecânico e sem nenhum significado ganha um significado. Eu não preciso mais dizer tchau e vou embora. Quando eu faço isso, a gente já entende que significa que você está indo embora. Lógico, num contexto diferente, eu posso balançar a mão aqui cumprimentando a Beth, que chegou agora na sala. Isso é metacognição. É você usar, da capacidade de interpretação, a partir da repetição mecânica, da interpretação e da compreensão para além dessa questão posta, que é o sentido que a gente tem de variação das coisas. Então, se a criança tem dificuldade em reproduzir contextos sociais durante a brincadeira, ela já tem uma perda no processo de aprender. Ela não consegue compreender como o mundo funciona, porque ela não passou por esse momento de experimentação, da imitação, para chegar na interpretação. Lá para a fono, é importantíssimo lembrar isso. Esses neurônios espelho, que estão distribuídos nas áreas frontal e parieto frontal, eles têm um papel importantíssimo no processo de primeira tentativa de comunicação, que é a imitação. A criança imita o adulto, ela está começando o processo de comunicação com esse outro. A imitação social é uma das primeiras formas de comunicação que a criança tem, mas ela precisa ir crescendo, passando a entender diversas situações verbais ou não verbais,
para se compreender expressões, para se compreender significados diversos, que está dentro aí do que a gente chama de comunicação social, que favorece a interação. Se eu tenho dificuldades nesses neurônios espelhos, dificuldades nessa imitação mecânica de repetição, para mais tarde gerar o processo de interpretação, a gente tem aí um prejuízo bem significativo. Por isso que é importante o brincar, o envolvimento da família no brincar, o brincar lá na educação infantil de forma socializante, o brincar durante a intervenção, porque essa brincadeira ela vai gerar novas possibilidades neuronais, inclusive de interpretação. Ah, mas ele não sabe brincar sozinho. Brinque com ele. Participe da brincadeira com ele. Ele não sabe usar o brinquedo, você vai ensiná-lo verbal e mecanicamente, né, no movimento, mostrando como usar o brinquedo e falando durante essa apresentação que é visual do uso do brinquedo. Então é preciso que a família tenha esse tempo com a criança para se envolver nessa brincadeira, porque o terapeuta já faz isso, né? Na educação infantil já tem esse momento lúdico, mas é importante também que a família participe. Essa movimentação em prol desse brincar, da interação, que alguns teóricos vão chamar dentro de um programa de tempo de chão, né? De ir para o chão com a criança e vivenciar com ela, tem um significado excepcional. Por isso que é importante que a gente participe disso, mesmo que ele não saiba como fazer o uso do objeto, que a gente possa mostrá-lo, né, como fazer uso disso e instigar isso. Ah, mas ele brinca quietinho, pergunte, coloque ele, vá se metendo ali devagarzinho, respeitando os limites dele, mas trazendo diversas possibilidades que gerem tanto a relação afetiva de quem está envolvido nesse processo, como novas possibilidades neuronais. Então, alguns autistas podem sim ter dificuldades nesse brincar, trazendo aí uma forma de brincar pouco funcional, que traz como consequência algumas perdas, né, em aprendizado como leitura de mundo. É bem interessante trazer essas questões para a gente entender que o nosso papel como família, o nosso papel como profissional de atendimento, deve sim envolver essa relação de aproximação. E o brincar é essa ferramenta possível, né, que nos aproxima da criança e que gera inúmeras possibilidades. O brincar livre e espontâneo tem um significado, mas o brincar conduzido, direcionado com um dado fim, a partir da intervenção ou a partir da própria participação da família nesse processo, tem um outro significado, tá? Professor, quanto à questão sensorial, o que você pode falar sobre ela? 90% dos autistas podem ter algum prejuízo de ordem sensorial. Por isso que é importante aí a terapia ocupacional com o programa de integração sensorial, as possibilidades de estímulos sensoriais diversos pela estimulação que a gente tem em diversos contextos, gerando possibilidades para habituação, para melhor aceitação e menos desorganização. Mas o trabalho do terapeuta ocupacional é importante nesse sentido, para que ele avalie o perfil sensorial da criança, veja quais são as dificuldades sensorialmente falando, para assim pensar em abordagens que favoreçam a integração sensorial. Nós temos diversas vias sensoriais. Todas elas precisam estar ajustadas enquanto funcionamento para que a gente consiga se adequar bem a qualquer demanda sensorial que o mundo traz. Se a gente tem essa desorganização nesse agrupamento de áreas sensoriais, a gente tem também desorganização de comportamento quando se depara com situações que são interpretadas como desconfortável. Contato físico, barulho, o excesso de estímulos de luminosidade visual, o cheiro do alimento, a textura do alimento, o próprio movimento, né, a sinestesia, estão aí dentro das áreas sensoriais importantes de estudar, como visão, audição, olfato, paladar, tato, sentido vestibular, proprioceptivo, interoceptivo, exteroceptivo, termoceptivo, nociceptivo. Tudo isso está lá dentro do trabalho que o terapeuta ocupacional faz quando atua fazendo o programa de integração sensorial. Em outros espaços, trabalhamos com todos os recursos sensoriais, que é diferente da abordagem para a integração sensorial e que tem também grande significado. Por isso que é importante essas vivências diárias, dentro e fora de casa e nos atendimentos, para gerar aí uma melhor possibilidade de habituação e menos resistência frente aos estímulos que vamos encontrar aí enquanto autista em todos os espaços. E o mundo é sensorial. Se a gente não buscar
esse ajuste, a gente acaba se desorganizando frente a esse mundo que traz um bombardeio de estímulos o tempo inteiro, tá? Aqui para mim tá ok, Josileide. Tá travado para mais alguém a internet? Me dá um retorno aí se tem alguém com dificuldade com a internet, porque aqui parece-me que está ok. Alguém está com dificuldade com a internet? Veja aí para mim, por favor. Alguém pode me dar um retorno aí? Tá ok, né, Vera? Bom, vamos lá. Mais algumas perguntas sobre autismo. Professor, pode acontecer da criança chorar sem nenhum motivo, rir sem nenhum motivo? Pode. Mas também não vamos achar que todo riso é sem motivo, todo choro é sem motivo. A gente pode também ter uma memória retardada que acabou acontecendo e eu vou rir de uma coisa que já aconteceu. Mas existe uma certa instabilidade emocional em alguns casos que merece uma atenção especial. Bom, eu vou parar aqui as perguntas para trazer uma questão muito importante. A gente tem ainda grande dificuldade por parte das famílias no tocante à medicalização. Famílias que resistem a fazer uso do remédio, mesmo que o médico tenha feito prescrição e esteja cobrando esse uso. Olha só, quando a gente fala de autismo, a gente não está falando de doença. Estamos falando de uma condição de funcionamento cerebral que está dentro hoje do chamado transtorno do neurodesenvolvimento. A gente não está falando de algo que vai ser corrigido com a medicação. A medicação ela é indicada para comorbidades presentes no autismo. Quando eu digo 90% dos autistas têm algum transtorno do processamento sensorial. Quando eu digo 75% dos autistas têm algum prejuízo de ordem intelectual. 44% dos autistas têm TDAH associado. Então, a medicação é pensada para essas condições de TDAH, de comportamentos autolesivos, de quadros de agressividade, de prejuízos na capacidade de atenção e concentração. Estamos falando de situações como distúrbio de sono, quadros de ansiedade, quadros convulsivos. Então, a gente tem várias comorbidades que podem ou não estar presentes nas pessoas com autismo. Então, se a criança é desatenta, agitada, dorme mal, tem rompantes de desconforto comportamental e até quadros agressivos ou autoagressivos, é indicado sim a medicação. Tá? Se a criança tem um TDAH associado, é indicado sim a medicação e ela faz a grande diferença quando a gente pensa em redução sintomática que dá possibilidades de estimulação terapêutica, fonoaudiológica, pedagógica, psicopedagógica, psicológica, seja lá a área que for. Minimizando os sintomas, todas as possibilidades de estimulação são muito mais favoráveis. Por exemplo, um profissional da fono, para trabalhar com uma criança, precisa que a criança esteja mais organizada, que ela tenha tolerância em ficar sentada em frente a um espelho, ou fazendo uma atividade qualquer que seja proposta naquele espaço. Uma criança com um quadro de agitação, uma criança com um quadro de inquietação, vai ser muito mais difícil para esse profissional trabalhar com ela. Isso se aplica para a sala de aula, isso se aplica para outros espaços de atendimento, para tudo. Melhorou a comorbidade, a gente tem uma outra qualidade na criança com autismo. Tá? Não estamos falando de deixar de ter aquela condição. Mas se a criança tem comorbidade presente e a prescrição medicamentosa acontece, o significado da estimulação ganha uma outra intensidade, porque ele vai ser muito mais recebido pela criança, as respostas vão ser muito mais funcionais por parte da criança, porque aquele outro quadro que está ali em grande evidência foi minimizado, e aí a gente tem mais chance de trabalhar questões que são importantes. Eu estou colocando isso porque a gente ainda tem muito preconceito em relação ao uso do remédio. Vamos pensar que vai causar dependência, que meu filho não é isso, não é aquilo, eu não vou dar esse remédio porque ele foi pior, porque ele ficou mais agitado. Se a medicação trouxe um efeito contrário, aí entra de novo o contato que é importante com o médico para ele aumentar a dosagem, diminuir a dosagem, retirar o remédio, sugerir outro, combinar com outro remédio. Tá? Eu sei que, infelizmente, nem todos os pais têm esse feedback imediato com o médico.
Ideal é que a gente tivesse, enquanto processo de adaptação medicamentosa, a família em contato com o profissional médico o tempo inteiro para que pudesse acompanhar e não ter esse rompimento do uso por conta própria, que é o que acontece muitas vezes com algumas famílias. Ela acaba se desconfortando pela condição que de repente aconteceu diferente e acaba tirando a medicação para achando que está fazendo a melhor coisa. Quando na realidade deveríamos ter essa troca mais próxima com o médico, né? Pois é, aqui tem alguém dizendo que muitas vezes atendem as crianças e a mãe esquece de dar a medicação. Medicação psicotrópica tem que ser dada sempre no mesmo horário, não pode haver esquecimento, não pode ter intervalos muito longos entre a parada da medicação com o reinício, né, que muitas vezes acabou o remédio, acabou o dinheiro, e aí leva muito tempo para a criança começar de novo a medicação. Por quê? Porque o remédio ele é um corpo estranho ao nosso corpo. É um agente estranho ao nosso corpo. Se a gente dá intervalos muito longos nesse processo medicamentoso, acaba criando, nesse intervalo, uma resistência do corpo em relação a esse remédio. Quando ele vier de novo, ele já não vai mais ter o mesmo efeito, porque o organismo agora vai se defender contra ele. Criou um mecanismo de defesa contra ele. Então, essas interrupções demoradas é bem preocupante, porque elas acabam tirando aí o efeito potencializador do remédio, acaba gerando aí dificuldades em uma eficácia maior a partir do uso disso. Por isso que é importante ter essa consciência por parte da família da necessidade disso, tá? Não estou dizendo que todo autista precisa de remédio, não. Se a criança não tem problema de sono, se a criança não tem dificuldades atencionais, se a criança não tem alterações comportamentais que gerem desconforto para ela, né? Se a criança não tem hiperatividade associada, nem convulsão, não tem por que fazer uso medicamentoso. Mas quem diz isso não sou eu. Quem vai dizer isso é o profissional neuropediatra ou o profissional psiquiatra infantil, que é quem acompanha diretamente na área médica, tá? A importância do cuidador nos casos realmente necessários. Também, o cuidador, segundo a Lei 12.764, segundo a Lei 13.146, ele deve existir enquanto profissional que acompanha a criança nos espaços escolares, desde que seja comprovada a necessidade da presença desse profissional. Tá? O cuidador só entra no cuidado com a criança quando todas as atividades que o professor de sala de aula fez com a turma não conseguiu contemplar a essa criança. E qual é o principal elemento que demanda a necessidade do cuidador? Aquela criança com dificuldade de alimentação, de locomoção, de higienização, ou que tenha comportamentos que precisem de um certo manejo por parte de alguém, auxiliando aí o professor de sala de aula, tá? É quando se pensa na ideia do cuidador para acompanhar essa criança, ok? Então não vamos achar que todo autista, toda pessoa com deficiência precisa de um cuidador. Não. O cuidador ele é destinado especificamente para pessoas com essas dificuldades no contexto adaptativo. E é sempre importante se lembrar que quem está na escola, quem está na direção da escola, quem está no AE e está acompanhando esse cuidador, deve orientá-lo a fazer a atividade com a criança e não por ela, mas com ela. Não é para fazer a atividade pela criança, é para estimular a criança a fazer a atividade, onde ele vai ajudar a criança a desenvolver um padrão de autonomia para essa atividade. Tá? O grande propósito do cuidador é levar o aluno com qualquer deficiência, dentre elas o autismo, a ser o próprio gestor de suas atividades. Você não vai dar comida na boca dele, você vai auxiliá-lo na alimentação para que ele possa vir a comer sozinho. Você vai levá-lo ao banheiro mostrando como ele pode fazer as suas necessidades e o autocuidado, mas não fazendo por ele. Eu estou colocando isso porque a gente tem também esse outro lado. As pessoas acham que é para fazer pela criança e tiram da criança a chance de autonomia, tá? Ok? A live no instante passa, né? Já são 10 para as 8. Já termina minha 1 hora de live, que é um projeto que a gente inicia hoje, de lives todas as terças-feiras, sempre trazendo um assunto diferente. A gente começou hoje, essa é a primeira live de 2021. Começamos hoje falando sobre autismo e as principais perguntas que podem ainda estar
nas nossas cabeças, né? Bom, deixa eu aproveitar aqui os 10 minutinhos. Nós iniciamos um projeto em 2020, no meio da pandemia. A gente iniciou um projeto em agosto, da Mais Estímulos, que é a minha empresa de consultoria, com cursos online gratuito. A gente ofertou 6 cursos no semestre passado e certificamos 2.300 profissionais que participaram desses cursos. A gente continua com o projeto de formação, agora em 2021, apenas cobrando uma taxa de participação para cada curso, e essa taxa de participação você pode fazer uso dela como crédito quando precisar comprar os nossos livros e jogos, tá? Então a gente deu um curso em janeiro de neurociência, neurodesenvolvimento e aprendizagem, já encerramos esse curso, e iniciamos em janeiro também um curso de orientação e supervisão profissional, na realidade um grupo de estudos que vai até junho, com um encontro mensal. A gente iniciou nesse mês de fevereiro um curso online de autismo e deficiência intelectual, amanhã é o segundo encontro, e também iniciamos em fevereiro um curso de neuropsicopedagogia, atuação profissional e estratégias de intervenção, que acontece às quintas-feiras, as aulas à noite também. Então a gente tem esse mês 2 cursos, a continuidade do curso de orientação e supervisão profissional, e já temos mais 2 cursos para março, de função executiva e o de AEE em debate sobre questões do próprio atendimento educacional especializado, tá? Os cursos são apenas para profissionais. Olha, normalmente sim, porque já são profissionais que fazem prática, né, de trabalho dentro da área clínica institucional, e aí os cursos realmente têm uma linguagem mais técnica voltada aos profissionais, tá bom? Os cursos a gente não está cobrando, a gente cobra apenas uma taxa de R$ 30 para cada curso online, e essa taxa você usa como crédito na hora de comprar os nossos livros e jogos. Então, nas compras você desconta esse valor que você pagou como forma de incentivo, tá? Na realidade, os cursos são gratuitos, só paga uma taxa que é convertida aí como crédito na compra de material, ok? Bom, todas essas perguntas que eu trouxe para vocês, elas estão nesse livro, no meu livro, Autismo Azul e de Todas as Cores, um guia prático para pais e profissionais de todas as áreas, que se encontra disponível em todas as livrarias paulinas do Brasil e também comigo, aos sábados, lá no Colégio Pia Marta Montese, e durante a semana, onde a gente faz entregas também em domicílio. Esse livro foi lançado em 2018, a gente já tem mais de 10.000 exemplares distribuídos pelo Brasil. E esse ano eu lancei esse, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, onde a gente também traz aqui um capítulo sobre autismo e diversos quadros de síndromes associadas ao autismo e à deficiência intelectual. Que a gente traz diversas situações interessantes sobre a deficiência intelectual, fazendo um quadro diferencial com o transtorno da aprendizagem, mostrando situações associadas a ela e dando dicas de atividades ou de identificação para a chegada do diagnóstico. Então é um livro também bem interessante. São esses 2 livros da minha autoria, pela Paulinas Editora. E também temos um livro que foi lançado por um grupo de estudos da UFC, onde eu também tenho um capítulo nesse livro sobre educação inclusiva e autismo. Esse a gente não tem mais para vender, mas quem tiver interesse me chama no WhatsApp que eu mando em PDF já para vocês compartilharem. E agora, em fevereiro, está saindo o livro Autismo, um olhar por inteiro, de uma editora de São Paulo, onde eu também participo com um capítulo falando sobre mitos e verdades acerca do autismo. Ele está saindo agora até o final de fevereiro, está chegando aqui para mim, para a gente começar a fazer divulgação também aqui em Fortaleza, tá bom? Bom, cursos presenciais em março. Em março a gente tem aba e treino de habilidades sociais presencial. Nós temos pautas projetivas e o desenho infantil presencial. Alfabetização e letramento presencial. Transtorno da comunicação presencial para a fono, para profissionais da fono. E temos o Teorias da Aprendizagem presencial, todos eles iniciando em março. Essa blusa é dos 2 livros que a gente fez divulgação na Bienal de São Paulo, que esse ano foi virtual, e eu participei conversando sobre deficiência intelectual. E também fizemos o lançamento desse livro
pela Paulinas de todo o Brasil também, com uma live falando sobre tudo isso, tá bom? Alguma pergunta a mais sobre autismo? A gente tem ainda 6 minutinhos, dá para perguntar e responder ainda alguma coisa. Bom, quem ainda tem interesse em participar do curso de autismo e deficiência intelectual, é só me procurar aí pelo WhatsApp. Amanhã a gente tem aula, segunda aula, e na quinta-feira tem a segunda aula também do curso de neuropsicopedagogia e atuação profissional, tá bom? Aqui é a Núbia. Oi, Núbia. Os cursos presenciais são no Pia Marta, tá? Aos sábados. A gente está começando a voltar devagarzinho, com todas as medidas aí de segurança e prevenção para não nos expor, né? A gente vai devagarzinho, voltando. Se Deus quiser, a gente em breve volta à nossa vida normal com os nossos trabalhos presenciais. Por enquanto, a maioria do que está acontecendo é online. Sim, Patrícia, as aulas ficam salvas lá no meu canal no YouTube. É só ir lá no canal, se inscrever. Lá tem 320 vídeos que a gente já tem postado lá, inclusive os vídeos das aulas de todos os cursos que a gente está ofertando. Adriana, é só me chamar pelo WhatsApp que eu dou todas as orientações, tá bom? Kátia, não entendi a pergunta, Kátia. Acho que eu perdi a parte de cima. Sobre a pesquisa que colocou que o pai carrega os genes do autismo. Não. Olha, Kátia, o autismo é um diagnóstico clínico observacional. É genético, associado a 80%, né, de situações herdadas do contexto familiar, que pode ser do casal ou pode ser de geração anterior, e genético por mutação de gene, né, a partir da interferência de fatores ambientais. Nada que se fale do autismo enquanto causa real é possível de ser afirmado, tá? Não tem nenhuma pesquisa que aponte de fato como e por que a pessoa tem autismo. O que se tem a dizer é que é genético por herança, genético por mutação de genes a partir da interferência de fatores ambientais. Mas dizer que é porque o pai ou a mãe teria que fazer um exame genético, teríamos que ter já uma certeza de quais genes são afetados no autismo, e a gente vai ter em cada caso uma quantidade diferente, um tipo diferente de genes de forma alterada, então vamos ter cuidado com essas notícias que viralizam e acabam aí trazendo desconforto para todas as pessoas, afirmando isso ou aquilo como sendo algo real, né, que a gente não tem para o autismo uma causa precisa. A gente tem o entendimento de que é uma condição genética, como eu disse, associada a tudo isso. Mas não porque fulano tem isso ou fulano tem... Não. Eu não costumo apresentar esse tipo de informação porque, cientificamente falando, ela não tem comprovação de fato, tá? Se é genética, é possível que o pai ou a mãe sejam autistas? Não. Quando a gente fala de genético associado à herança parental, estamos falando de presença de autismo ou não, TDAH, qualquer outra condição do neurodesenvolvimento, tanto nos pais como em gerações anteriores. Talvez nem pai e mãe tenham, mas na geração anterior tem alguém. E aí a predisposição maior para se ter alguém com autismo aumenta. Por isso que eu estou dizendo, não é uma situação que a gente diga que foi por isso. São fatores de risco a mais, o que não quer dizer o elemento causal, tá? Por isso... Pronto. Deu uma paradinha, mas voltou, né? Bom, é isso. O curso de aba, que é o que perguntou, é voltado para profissionais, porque tem uma linguagem mais técnica, e aí não seria interessante uma pessoa com leiga, né, fazer, porque talvez perdesse muita coisa do curso. Por isso que o curso ele tem um direcionamento. Uma quantidade reduzida de vagas, por ser presencial e por estarmos nesse momento aí de controle com relação a qualquer tipo de aglomeração. E é só para março, né? Já temos aí um tempinho para se organizar até lá, tá bom? Bom, chegamos ao fim, vai já cair a live. Obrigado a todos pela participação, obrigado pela presença de todos. A live fica salva. Quem tiver interesse é só me chamar lá e assistir de novo, tá bom? Muito obrigado. Próxima semana a gente tem um outro assunto para conversar, às terças-feiras, às 19 horas. Beijos e até breve. Deixa eu ver aqui.
Continua que ainda não encerrou.